E aí, boa tarde, pessoal. Professor Ronan, mais uma vez aqui com vocês. E professor Hugo. Espero que todos estejam bem em casa, os familiares, né? E nós vamos dar sequência aqui às nossas aulas de xadrez. Antes disso, vocês gostaram da gravação do Dia das Crianças? Vocês viram que o professor Ronan ganhou o jogo lá no tempo? Tá vendo? Se não viram, assistam, que vocês vão gostar. Foi o tabuleiro, usamos o tabuleiro gigante lá, né? Fazendo um jogo com desafio físico. Então, fazíamos uma corrida, jogávamos, usamos o relógio para cronometrar o tempo e foi interessante que o professor Hugo falou, acabou que eu ganhei no tempo, não foi no cheque, né? E assistam que vocês vão curtir. Hoje a nossa aula nós vamos dar sequência, né, aqui com exercícios de mate. Como nós falamos anteriormente, é o gol do futebol, né? Nós vamos trabalhar executando, finalizando o jogo, tá certo? Pois não, professor Hugo? Foi os exercícios que o Ronan passou na aula passada e que ele deixou em aberto para vocês resolverem em casa. Agora a gente vai solucionar. Ele vai dar a resposta. Ok? Então vamos lá. Primeiro exercício que a gente havia mostrado para vocês é com um lance você vai dar checkmate nessa jogada. Então vocês analisaram, tiveram tempo para analisar hoje. Como que a gente pode, com um lance, fechar essa aqui? Essa aqui tá bem fácil, viu, gente? Isso aqui é jogada que você vai fazer para iniciante, né? Você vai executar esse exercício aqui. O jeito correto seria subir a torre até a última casa, que ela está atacando o rei. O adversário pensaria, lógico, em proteger aqui. Seria fazer essa jogada para proteger. Mas se ele for tentar fazer essa jogada, ele vai deixar o rei descoberto. A dama continua dando cheque. Então ele não pode fazer essa jogada. O que ele poderia fazer aqui? Alguma outra? Não. A dama está presa, não tem o que fazer, os peões não vão conseguir fazer nada. Ok? Então esse exercício está solucionado. É apenas a torre subindo, é o cheque que a gente chama, que é um cheque cravado, professor Hugo. Como que chama esse cheque aqui? É um cheque corredor. Corredor. E que pega a torre cravada. Cravado pela dama, né? Cravada da dama, que ele não pode fazer a defesa, ok? Então vamos lá, segundo exercício. Então, gente, agora o segundo exercício era esse. Esse vai exigir um pouquinho mais de atenção, porque é um lance que você vai ter que usar muito a sua capacidade de antever uma jogada, ok? Então vamos lá. Nesse lance aqui, vamos pensar. O que poderia ser feito? O bispo poderia tentar aqui dar um cheque. Com um lance, dar um mate, não vai adiantar. Ele vai andar aqui, não vai chegar a dar um mate. Se ele parar aqui, o rei vai capturar. O rei tá... nem cheque. E outra coisa, o rei está na casa preta. O bispo na coluna branca não vai conseguir dar esse cheque, ok? A torre, ela poderia vir capturar o peão dando um cheque, mas não seria mate, que o próprio rei vai capturar a torre. Então, a jogada correta aqui seria o quê? Seria você dar um lance de cavalo. Você está dando cheque no rei. Professor, mas e aí? Aí o que o rei pode fazer aqui? O rei pode sair aqui? Pode. Então, não pode ser aqui. É aqui que estava o cavalo, não é? Então você tem que fazer para o lado de cá, porque se você fizer aqui, você vai estar bloqueando o seu bispo. Se você fizer o lance para cá, você está dando cheque e você está deixando a coluna em branco, porque aí o rei não pode fugir aqui. Olha que interessante. Professor, mas o peão pode capturar o cavalo. Não pode, porque a torre está cravando aqui. Então, olha só como é interessante. Você podia fazer o movimento de cavalo, só que se você fizesse para cá, você não daria o mate. Você estava impossibilitando o seu bispo e aí o rei dele ia conseguir fugir. Então, nessa hora, gente, você tem que ter a capacidade de perceber o lance futuro. Aqui, você está dando cheque e, ao mesmo tempo, não permitindo a fuga do rei. Ok? Vamos para mais um. Vamos lá, pessoal. Esse aqui eu tenho certeza que vocês conseguiram descobrir. Tenho certeza que vocês mandaram a foto lá no e-mail do Hugo lá
mostrando a solução desse aqui. Gente, ó, esse também é um que dá para quebrar um pouquinho a cabeça, tá? As brancas jogam e vão tentar um cheque aqui no rei preto com um lance, um cheque mate, tá? Falei cheque, mas é um cheque mate, é finalizar, é o gol. Como que você poderia fazer isso aqui? Aí, logicamente, o primeiro lance que a pessoa vai pensar é em movimentar a dama, né? Para fazer o cheque, eu vou chegar a dama aqui, ou eu vou colocar a dama aqui. Se você chegar com a dama aqui, o rei simplesmente, ele vem aqui, foge, esconde e não vai acontecer nada. Captura, né? Ou captura, né? Aqui muito melhor, você vai perder sua dama, tá? Se você fizer o contrário, você tá aqui, colocar a dama aqui, ele não pode capturar a dama, porque ele não pode ficar cara a cara com outro rei, tem que manter uma casa de distância, como vocês viram anteriormente. Mas ele vai conseguir sair. Capturar o peão. Ele vai capturar o peão, não, aqui, né? Captura o peão aqui. Ele sai também da mesma forma, certo? Então não é o lance de dama que você vai conseguir dar esse cheque. Então, qual seria a possibilidade? Nós temos a chance de promover o peão. Só que se eu promover esse peão aqui, eu ainda dou a possibilidade de fuga do rei, que a torre pode estar capturando o peão. Qual que é a jogada certa? Seria você promover o peão capturando a torre. Promover o peão, ele vai transformar numa dama, certo? Porque ele chegou na fileira número 8. Então ele vai possibilitar promover aqui, capturou a torre, que se ele promovesse aqui, a torre ia capturar ele. Aqui não tem esse problema, porque ele capturou a torre promovendo. Ele virou uma peça aqui agora. Aí é que está a diferença. A maioria dos jogadores, quando possibilita a transformação do peão, ele escolhe o quê? Eu quero uma dama. Se ele escolher uma dama aqui, aí não seria um mate. Seria afogamento. Seria um afogamento, porque o rei não tem como andar nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, porque o peão pegaria, nem aqui, não poderia capturar o peão porque está e ele não está com uma peça ameaçando ele nesse momento. Então, o que acontece? Ele poderia transformar aqui em cavalo. Então ele capturou e transformou em cavalo. Quando ele transforma aqui em cavalo, aí sim o rei está sendo atacado, porque ele faz o L aqui e ataca o rei, né? Ameaçou o rei aqui, e o rei não tem para onde fugir, porque se o rei tentar vir aqui, a dama está cercando. Se ele vier aqui ou aqui, peão está cercando. E ele não pode vir ficar a uma casa de distância cara a cara com outro rei. Perfeito? Então seria captura da torre com o peão, fazendo a promoção e escolhendo a peça certa. Escolhendo um cavalo dessa vez. Ele não é tão importante quanto a dama, mas ele é essencial para poder dar o checkmate aqui. Beleza? Vamos para o outro exemplo. Agora, o próximo lance aqui, né? Esse aqui com certeza vocês também mataram, né? Tenho certeza que vocês em casa, exercitando aí, vocês conseguiram fazer. Com um lance, mate as brancas. Qual seria a jogada aqui? A possibilidade aqui seria a promoção do peão e aí sim, aqui você escolheria uma dama. Por que a dama? Porque se você fizer isso aqui e escolher, por exemplo, um bispo, o que vai acontecer? O bispo entra aqui, ele dá cheque no rei. Aqui você está protegido pela torre, ele está dando cheque. Mas o rei pode fugir aqui, pode fugir aqui. Então ele tem possibilidade de fuga. Se você escolher aqui a dama, agora acabou o jogo. Porque ele não pode capturar ela, porque está protegido aqui pela torre. Ele não vem aqui, continua pego, aqui também continua pego, aqui também e aqui também. Então seria o checkmate, a dama fechando o jogo. Beleza? Então, pessoal, como o professor Hugo já falou no começo, né? Não deixem de estudar um pouco esses exercícios em casa. Tentem resolver novamente, tentem visualizar o que foi proposto aqui hoje para vocês, tá? Se possível, assistam a aula que nós fizemos no tabuleiro gigante lá, que é interessante esse exercício também, né? Esse movimento junto com a parte de raciocínio,
de estratégia, de tática que tem dentro do xadrez e que nós executamos com a brincadeira que nós fizemos lá, que vocês vão estar assistindo. E para a próxima aula a gente vai continuar essa resolução de exercícios de tática, certo? Professor Hugo. Então é isso, pessoal, tá bom? Próxima aula, hoje nós resolvemos os exercícios da aula passada e a próxima aula nós vamos passar para vocês exercícios de tática, que não é mate, mas pode ser, tá? Para vocês tentar resolver em casa, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima aula.